Salve, salve, galera! Estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, hein? Para mais um episódio semanal aí do nosso podcast. Nós, os cinéfilos modernos, estamos aqui trazendo mais um conteúdo cinematográfico para vocês aí, que a gente assistiu, analisou. Vamos trazer uma análise de fã para fã, como vocês estão acostumados. Galerinha, vamos embarcar mais nessa daí. Eu sou o Maurício, vulgo Carinha, e estou ao lado do meu amigo aqui, o Marco, vulgo Carinha, para mais um episódio dos cinéfilos modernos, né, galera? E nesse episódio aqui, rapaziada, nós vamos trazer uma análise sobre um filmezinho interessante, hein? Filme que estava até recentemente em cartaz. Ele saiu do cinema e já entrou no catálogo da HBO Max, né? Do serviço de streaming da HBO, porque foi produzido pela Warner, que faz parte do grupo Turner, que são várias empresas, né? HBO, Warner, entre outras empresas. Então, nós estamos aqui para trazer essa análise sobre esse filme, né não, Carinha? É isso aí, Carinha. Filme que é lançamento, que a gente assistiu e a gente queria compartilhar com a galera aí e dar o nosso feedback pro pessoal. Mas que filme que é, Carinha? Fala pro pessoal aí qual que é o filme que a gente vai comentar essa semana, Carinha. E o filme que nós falaremos hoje é o filme Elvis. Esse filme aí, uma produção quentinha, recém-lançada, saiu há pouco do cinema e está disponível no serviço de streaming da HBO, no HBO Max, galera. Esse filme é uma cinebiografia, conta a história do cantor, não qualquer cantor, né, galera? Um cantor que é conhecido como o rei do rock, simplesmente o rei do rock, hein, galera? Cantor mundialmente conhecido, Elvis Presley. E nós assistimos, né, galera? Assistimos esse filme aí para dar um feedback para vocês, trazer uma análise aí de fã para vocês que são fãs também, né? E vamos deixar aqui nosso feedback para vocês aí. Esse filme do Elvis conta a trajetória dele, né? É muito interessante, muito interessante. Eu para ser sincero para vocês, eu me interessei por assistir esse filme por quê? Porque eu sou um fã de música, certo? Sobretudo sou um fã de rock and roll, e como todo fã de música, como todo bom fã de rock and roll, eu não quero só escutar, óbvio que eu quero escutar músicas boas, né? Curtir boas bandas, bons artistas e tudo mais. Mas além disso, eu também quero conhecer a origem musical, né? A origem da música. Então, esse foi um ponto que me interessou em assistir o filme Elvis. Um outro ponto é que, como eu também gosto da história, eu já assisti um outro filme que retrata a história do rock and roll em si, a origem do rock. E nesse outro filme, chamado Cadillac Records, fica até a recomendação para vocês, galera. Quem não assistiu, pode procurar e assistam. Cadillac Records é um filme muito, muito bom mesmo, sensacional. Conta a história dos primórdios do rock and roll, em meados da década de 40, década de 50 ali, nos primórdios do rock. E nesse filme Cadillac Records, eles fazem uma menção ao Elvis, e só que com tom crítico que eles fazem ali aquela menção ao Elvis Presley. Mas o filme do Cadillac Records conta a história do rock, então eles só fazem uma mençãozinha ao Elvis, mas não se aprofundam nem nada disso não, né? Porque o rock and roll, só para dar uma introdução, o rock and roll, ele é oriundo do blues, ou seja, o rock and roll é uma invenção negra, uma invenção dos negros. Então o blues é uma música predominantemente negra, e o rock and roll é derivado do blues, que também foram os negros que trouxeram um ritmo mais acelerado ali pro blues, misturaram com um pouco de country americano ali, e virou o rock and roll como a gente conhece hoje em dia. Mas como tudo no mundo, como várias coisas no mundo, os brancos se apropriaram e fizeram fortuna, né? É muito típico do homem branco, né? Se apropriar da criação e das riquezas do povo negro e fazer fortuna em cima daquilo, né? Desde que o mundo é mundo, o homem branco faz isso, né? Sobretudo o europeu, né? Então escravizaram os negros, se apropriaram da riqueza da terra do continente africano, né? Diamantes, joias e tudo mais. E se apropriaram da música também, né? Pra fazer fortuna em cima disso. Então esses foram os dois pontos que me fizeram ter interesse em assistir esse filme, né? Primeiro, a origem a história do Elvis Presley, como eu já tinha assistido esse filme sobre a origem do rock and roll, e eles citam o Elvis ali no
numa passagem, então eu queria saber também, conhecer um pouco mais a história do Elvis para poder entender. E o que acontece? O filme já começa ali mais ou menos com o Elvis jovem, mas eles fazem uma menção sobre a infância do Elvis. A família do Elvis é uma família de origem pobre, né? Eles eram pobres, ao meu ver, acho que eles eram muito pobres, porque assim, né? Nos Estados Unidos tem aquela divisão, né? Tem os estados brancos e os estados negros, né? Onde a população predominantemente ou é negra ou é branca. Diferentemente de nós aqui brasileiros, né? Porque o Brasil, ele tentou maquiar de alguma forma ali a raça negra, o racismo. Tanto é que no censo do IBGE criaram o pardo, né? O pardo não existe. Eu não sou um fã do costume americano, mas tem uma coisa que eu gosto nos americanos, é isso, que lá não tem essa parada. Tem o cara de pele um pouquinho mais clara, o tom mais escuro, é negro de qualquer forma. É negro ou é branco e acabou a conversa. Aqui no Brasil, né, o governo ali com o seu racismo embutido e querendo deixar a população mais branca, criaram o pardo, né? Então, só que o pardo, ele é categorizado como origem negra. Lá nos Estados Unidos, eles não têm essa situação. Eles ou são negros ou são brancos. E o racismo ainda é forte hoje em dia, mas naquela época era muito mais forte, né? Na década de 50 ali era cruel o racismo. Então, por isso que eu imagino que a família do Elvis era muito pobre. Por quê? Porque eles moravam no estado predominantemente negro e num bairro predominante negro, um bairro de negros. E isso ajudou muito o Elvis Presley, porque durante a sua infância ele teve muito contato com igrejas, com o blues, né? Que o blues é oriundo do povo negro, e ele teve muito contato com isso. Então isso trouxe uma base musical para ele muito forte, muito forte. Então quando ele se pôs como artista, ele já tinha essa base. E o filme faz uma menção ali sobre a infância dele, só para mostrar da onde vem a base musical dele e tal. E o filme retrata muito a história dele e a história do empresário dele, o Coronel Tom Parker. E o que acontece, né? O Elvis, ele quando jovem, ele já começa ali buscar o caminho dele musical numa gravadorazinha pequenininha lá, que dava espaço para artistas independentes. Ele grava lá um LPzinho lá pequenininho com uma música só e tal. E esse Tom Parker acaba conhecendo por um filho de um artista que ele era empresário na época, conhecendo a música do Elvis. Na hora que ele vê a música do Elvis, ele fala que na cabeça dele era um negro que tava cantando, mas quando ele descobre que é um branco, ele fica surpreso, fala, porra, é um branco. E ali ele já vislumbrou o potencial que ele podia ter em cima do Elvis. Por quê? O tipo de música que o Elvis cantava era os negros, como o rock and roll de origem negra. Então naquela época os negros cantavam esse estilo. E um branco vinha cantar e ele já estava causando tumulto ali, né? Dentro do estado dele, as pessoas que escutavam, já tava tocando na rádio, então ele já tava causando um tumulto ali. Então esse empresário, o Coronel Tom Parker, viu um potencial muito grande de explorar. Falou, porra, um branco cantando isso é o que eu preciso, né? Porque era muito mais difícil inserir coisas vindas de negros, porque a sociedade era muito racista, do que inserir coisas vindas de branco. Então quando ele realiza um show do artista que ele era empresário, no mesmo local que o Elvis ia se apresentar, ele conhece o Elvis e tal, e convida o Elvis pra fazer parte ali daquela composição lá que ele empresariava. E o Elvis começa a fazer vários shows e certamente, né, você já pode imaginar que o Elvis rouba a cena mesmo, porque ele não só veio com a base musical dos negros que ele conviveu e tal, ele veio também com o Requebrado, porque mostra até um ambiente lá de blues, onde os negros se reuniam pra cantar, pra tocar, e eles se soltavam, né, a música era um momento de extravagância, né, fugindo do racismo. Imagina toda aquela situação dos anos 50, então era um momento onde os negros, eles se soltavam e eram quem queriam ser. Então o Elvis veio com aquela coisa, aquela rebeldia, aquela malandragem, e o que a juventude também tem, né? O Elvis rouba a cena, né? Começa a fazer sucesso, sai daquela gravadora pequenininha e vai pra RCA, que na época era a maior gravadora que tinha, era uma gravadora fodástica. E ele vai pra essa gravadora, grava e pum, já explode de sucesso, vários shows, programas de TV querendo que ele se apresentasse. É muito interessante que mostra a amizade dele com o B.B. King, né? B.B. King, pra quem não souber, é um músico de blues, assim, super famoso. Ele já é bem idoso, tem uma carreira longa, já fez disco com várias pessoas famosas, né? Então, é um cara consolidado. E naquela época ele também tava começando a carreira, assim como o Elvis. E os dois eram do mesmo estado, do mesmo bairro, só que o B.B. King já tinha um pouco mais de visibilidade do que o Elvis. Só que eles eram amigos. E o Elvis embarcou na onda, né? A partir do momento que esse Tom Parker, esse coronel, começou a empresariar o Elvis, ele foi pras cabeças também, né? Digamos assim. E começa sucesso. Só que como o racismo era muito forte naquela época, né? Aí o Elvis trouxe essa gingada negra. Então, o que aconteceu? Ele chamou a atenção de todo mundo, inclusive dos políticos. E
E teve um senador nos Estados Unidos que, pá, viu o Elvis e falou: não, esse cara é má influência para as nossas famílias, má influência para as nossas filhas. Não, ele tá se comportando como negro. Essas palavras que ele fala, né? E aquilo era inaceitável, inaceitável. E tentam boicotar o Elvis. E tudo por intermédio do seu empresário, né? Eu não vou falar muito como que isso acontece, porque senão é spoiler. Então é melhor vocês assistirem um filme e ver. Mas tudo por intermédio do seu empresário. Acabam descobrindo que o empresário também fazia acordo com os políticos. O que fizeram? O negro eles podiam prender, o negro eles podiam matar, né? Mas um branco ia ficar muito estranho, né? Matar um branco, prender um branco, não dava. O que eles fizeram? Pegaram e mandaram o Elvis pro exército. Foi pra Alemanha, ficou 2 anos servindo na Alemanha. Lá ele conheceu a sua esposa, namorou, casou com ela, se apaixonou e tal. Voltou. Ele já era um sucesso quando ele tinha saído do país. Voltou, foi pra Hollywood, começou a fazer vários filmes e tal. Fez um sucesso tremendo em Hollywood. Só que ele não se sentia realizado. Então o que acontece? Ele resolve voltar a fazer shows, resolve voltar a cantar, porque era o que ele gostava mesmo de fazer. Então cansou daquela vida ali de ator, foi um momento ali e tal, mas não era o que ele queria pra vida dele, era cantar realmente. Nisso aí ele entra em contato com 2 produtores americanos, porque ele tava cansado também de ficar fazendo especial de TV, de Natal e tal. Ele queria uma coisa original. E esses caras produzem ele de forma original, até contra a vontade do empresário dele, o coronel. E ele volta com tudo, volta aquele o Elvis. Meu, é um cara assim demais, porque ele impunha aquela questão política. Durante isso houve o assassinato do Martin Luther King, depois o senador Kennedy foi baleado e morto também. Enfim, ele acaba absorvendo toda essa questão política e racial que tava vendo nos Estados Unidos, e ele queria pôr aquilo na música. Então tem uma citação que ele fala que é muito interessante, que ele fala que o reverendo falou pra ele na infância dele: se as coisas ficarem muito difíceis de falar, cante. E ele faz músicas assim, puta, né, que tocam nesses assuntos, nesses temas assim, que vai e toca na sua alma lá, né, na sua alma. E nisso aí, o empresário dele fica um pouco ressabiado, porque o empresário dele queria faturar ele dentro de propagandas e tudo mais e tal, né? Só que aí ele resolve fazer uma vertente diferente. Só que a vertente que ele faz super sucesso, porque ele já sabia, ele sabia como fazer sucesso, o Elvis, né? Então ele agitava o público como ninguém mesmo. E nisso aí, ele vai seguindo sua carreira e ele quer fazer shows internacionais, ele quer ir pra fora, porque tem proposta pra fazer turnê mundial. E o empresário dele faz umas jogatinas ali por debaixo da manga, por debaixo dos panos, pra poder prender ele nos Estados Unidos, né? Porque, como eu disse, o empresário dele tinha algum rabo preso ali, e ele precisava que o Elvis fizesse alguns shows em alguns lugares pra ele quitar umas dívidas que eles tinham. Enfim, nesse trecho eu lembrei muito de outro filme chamado Fome de Poder, que tá disponível no catálogo da Netflix. Vocês podem lá conferir, que conta a história do McDonald's. E você vê como as pessoas gananciosas, quando tem dinheiro na jogada, não importa se é negro, se é branco, o cara, ele mata o pai, mata a mãe dele pra poder ganhar o máximo de dinheiro que ele puder. Então nesse ponto eu vi muita semelhança com a história do camarada, né, que acabou com a vida dos fundadores do McDonald's, né? Então ele explora o Elvis ao máximo possível, boicota a carreira do Elvis pra que ele não faça shows internacionais, né? Óbvio que o Elvis continua ganhando muito dinheiro, mas ele não se sentia realizado. E no final das contas, isso foi uma das coisas que fez com que ele usasse drogas, entrasse em depressão e acabasse morrendo jovem, com 42 anos de idade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu não sou fã do Elvis, não era fã do Elvis até esse momento. Eu já tinha escutado várias músicas do Elvis, mas eu gostava de algumas e de outras não. Primeiro assim, você assiste o filme e você vai ter vontade de estralar o volume da sua TV, sabe? Você vai querer colocar no último volume, que a trilha sonora do filme é sensacional. Tem muito som do Elvis, e eu achei muito interessante que eles casaram com raps também, tem muito som contemporâneo, sabe? É muito sensacional mesmo. E além da parte musical da trilha sonora ser ótima, a história do Elvis é muito emocionante. Então assim, a produção do filme tá de parabéns, porque não é fácil trazer a vida de um artista ali e colocar na telona e fazer com que seja interessante. E eles conseguiram fazer isso. Super, hiper, mega interessante. Eu dou, assim, sem piscar, eu dou uma nota 9 pra esse filme. 10 pro Cadillac Records, hein, galera, como eu falei lá no começo. Mas é sensacional esse
filme aí. Super recomendo pra vocês, disponível no HBO Max. E vou deixar o Carinha falar um pouco sobre o filme, porque eu acho que eu já falei muito, né, Carinha? Senão não vai ter o que você falar sobre o filme. Dá continuidade aí, Carinha. Então, Carinha, antes de começar a falar sobre o filme, eu queria deixar bem claro pro pessoal que eu sou uma pessoa bem eclética, né? Eu curto só o que eu gosto. Eu não tenho um gênero musical que eu posso falar, eu curto isso. Eu já ouvi desde Black Sabbath até MC Creu. Então, cara, pra vocês terem uma ideia que eu curto de tudo. Então, música pra mim, tanto faz. Eu confesso que eu não sou fã do Elvis, mas o Elvis, cara, é o cantor mais famoso do mundo. Meu, o cara morreu, sei lá, tá lá no filme lá, eu até esqueci, eu acho que no ano de 77, 1977, salvo o erro. Cara, o cara morreu em 77 e o pessoal fala dele até o dia de hoje. O cara virou uma lenda, mano. O cara é mais famoso que o próprio Michael Jackson, que o Michael Jackson morreu recentemente, né? Então o cara é mais famoso que o Michael Jackson. Eu não sou fã do cara, mas eu curti muito assistir o filme, porque, como o Carinha já falou, o filme é uma cinegrafia, né? E conta a história do Elvis Presley, né? O que o Carinha esqueceu de comentar é que conta a história do Elvis na visão do empresário dele. Então relata muita coisa ali, né? Da vida do Elvis, como que foi a carreira do Elvis. O filme, ele foi bem feito. Eu não dou nota porque é uma cinegrafia. Então os caras pegou a história do Elvis e só criou um filme em cima daquela história. A respeito do filme, né? A filmagem, a qualidade, o áudio, tudo. O filme merece aí uma nota 9, uma nota 8, porque foi bem feito, né? E relata muito bem a história do Elvis. E um fato interessante que tem no filme é que todo mundo fala que, meu, essas coisas que o pessoal fala de gente que faz sucesso na carreira musical, né? Que o pessoal vende a alma pro diabo e não sei o que. Engraçado que no filme lá relata que quando ele era criança, né? Ele cresceu, como o Carinha falou, ele cresceu numa comunidade de negros, que naquela época lá tinha muito preconceito racial, e ele era um branco que cresceu na comunidade de negros. Ele conheceu esse estilo musical ouvindo o pessoal tocando blues e aprendeu aquele sapateado lá dentro da igreja, né? Ele sentiu a presença de Deus e começou a sapatear. Cara, a história é top, né? É assim, não dá pra saber o que é fato e o que não é fato, né? No que foi contado ali. Mas eu achei muito interessante. Igual o Carinha falou, tem um outro filme também na Netflix, que é o Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. E eles mostram a realidade que muita gente aí que tá iniciando, né, nos negócios, na carreira, sei lá, musical, artística, o pessoal ele é enganado pelos empresários. O pessoal acaba assinando um contrato, acaba ficando preso, amarrado, porque, sabe, eu não sei o que passa na cabeça do pessoal, os caras acabam assinando qualquer tipo de contrato e acaba ficando preso com esse tipo de pessoal. Igual o que aconteceu aí recentemente aqui no Brasil, se eu não me engano, o Luva de Pedreiro lá, né, que o empresário dele tava roubando o dinheiro dele, né. Enfim, são casos e casos. No filme retrata muito isso aí, né. Eu particularmente não dou uma nota, como eu já falei, a nota que o filme merece, ele foi bem feito em cima da história, né. Ele tem uma qualidade boa, um áudio bom, a trilha sonora top e ele conta muito bem a história. Como eu já falei, eu não conheço a história do Elvis, mas se vocês quiserem assistir para conhecer a história do cantor mais famoso do mundo, cara, vale a pena assistir. Eu recomendo o filme é interessante, recomendo muito que vocês assistam. Isso se vocês quiserem conhecer, saber quem que é esse cantor aí mundialmente famoso. Não tem muito mais coisa para mim acrescentar para falar, porque o Carinha já falou tudo, né? O Carinha já contou o filme inteiro aí para vocês, né? O que se passa no filme. Que eu tenho para falar é isso. Se vocês quiserem conhecer a vida do Elvis, assistam que vocês não vão se arrepender, porque o filme tá muito bom, tá muito top de se assistir. Ótima qualidade, tanto visual quanto sonora, e os caras conseguiu relatar muito bem a vida de Elvis lá no filme. Então recomendo o filme pra galera, pode adicionar na lista de vocês e vocês vão curtir sim. Pois é, galera, e chegamos ao fim
fim de mais um episódio aqui dos Cinéfilos Modernos. É isso aí, hoje falamos um pouquinho sobre o filme Elvis, disponível no HBO Max. Vale a pena conferir, galera. E se você gostou do nosso conteúdo aqui, deixa seu like, tá bom? Faz seu comentário, se inscreve no nosso canal no YouTube, indica para as pessoas aí. Estamos no Spotify também. Quem escuta pelo Spotify e quer entrar em contato com a gente, vamos deixar nosso e-mail aqui, é cinefilosmodernos@gmail.com. E até a próxima, galera. Valeu!